Abra sua Bíblia aí em Isaías 62. Isaías capítulo 62. Como foi sugerido, vou estar trabalhando. Quero ser uma bênção para a minha nação, tá bom? Podemos ter aí pelo menos umas 5 horas de pregação, meu irmão? Não, né? Não, meu irmão, fica assim não, que não vai, você não aguenta. É só brincadeira, viu? Não vou fazer isso com vocês não. Judiação. Tá bom? Isaías 62. Vou ler apenas um versículo, tá? Beleza. Por amor de ti, Sião, e não calarei, por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Eu vou repetir de novo, na terceira vez vamos todos juntos, tá bom? Por amor de Sião, me não calarei, por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Vamos nós dois, assim, irmãos, amém? Por amor de Sião, não me calarei, por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. De imediato contexto, imediato assim, cara, contexto dá duas coisas aí que a gente vai prestar atenção, receber. Sião e Jerusalém, dois contextos, dois lugares. Ele está falando aí para você, o profeta, ele está nos situando em duas questões. Nós devemos aplicar hoje. Ele está dizendo assim, olha, por amor do povo, né? Eu não vou ficar calado. Por amor do povo em geral. E por amor ao povo de Deus, que é o profeta, eu vou ficar calado. Duas razões. Pelo povo em geral e pelo povo de Deus. Eu deixo de adiar. Mas ele diz um pouquinho, eu preciso de você refletir. Tá? Eu preciso de você refletir. Vivemos hoje em uma sociedade egocêntrica. A sociedade defende-se um profeta popular. É assim, venha a nós e ao nosso reino. Ou seja, ninguém parece se importar com o próximo. Parece que estamos em pequeno país. Parece que vivemos em um grande planeta. Deus fará dessa nação, desse povo que é dele, entendeu? Deus, eu não vou trazer aqui para você, meu irmão, um encantamento para que a gente pense no seguinte: Deus vai fazer com que tudo mude no nosso país, vai no contexto. Eu, particularmente, não penso assim. Você pode pensar diferente, é democrático. Eu acredito que não
tem mais jeito para esta terra, mas haverá um jeito quando Jesus vier com um novo céu, uma nova terra, quando descer com uma nova Jerusalém. Nós precisamos, não é de um governo desse que nós temos aqui, que é falho, qualquer um que colocar nesse governo vai ser insatisfatório. Qualquer um, você não vai colocar uma pessoa mais íntegra e mais crente, mais abençoada, que vai ser insatisfatório. Você sabe por quê? Porque simplesmente as pessoas pegaram o câncer de murmurar e reclamar, e nada satisfaz mais. Ou seja, me desculpe, mas a coisa vai ser só piorar. O que tem que melhorar é nós com Deus. Isso a gente não pode deixar perder. O apóstolo Paulo, ele disse que passarão, a profecia vai passar, as línguas vão passar, a ciência vai passar, porém o amor, ele não pode passar. Não é verdade? Então aí, meu irmão, a sua fé tem que estar respaldada sobre o amor e a esperança em Deus. Não respalde a sua vida sobre pessoas, seres humanos que são passageiros. Não coloque, porque você, assim como o ser humano é falho, cai, você poderá cair também. Então a primeira coisa que eu quero colocar aqui dentro dessa questão é que é o tema: como ser uma bênção para esta nação? É uma pergunta. Como nós podemos ser bênção para essa nação que já não tem mais jeito devido ao pecado que está proliferando cada vez mais, se multiplicando cada vez mais? Como é que eu posso ser uma bênção? Como é que eu posso ser uma bênção? Então a gente tem que começar a pensar por aí. Então é isso que a primeira coisa é: eu preciso, para eu ser uma bênção para essa nação, a primeira coisa é sendo um instrumento de mudança na nossa nação. É a primeira coisa que você tem que começar a pensar agora, meu irmão. Como é que você nasceu? Deus permitiu que você tivesse nascido. Você sabia disso, né? Deus permitiu. Você nasceu porque Deus quis. Porque milhares de milhões de crianças nascem e morrem. Certo? Você sabe disso. Então Deus permitiu que você nascesse. Deus permitiu que você viesse à vida. Você participasse da sociedade chamada Fortaleza. Deus permitiu que você nascesse e não foi em vão. Você não nasceu para ser mais um. Há muitas pessoas, milhares de pessoas aqui na capital, talvez não saibam disso. Ela não entenda isso. Mas ela não nasceu para ser mais um. Ela nasceu para contribuir sendo bênção, contribuir sendo uma pessoa, um agente da graça divina. Então você não nasceu em vão, você tem que entender isso, certo? Embora nós tenhamos nossas vidas individuais, embora nós tenhamos nossas coisas pessoais, mas nós não podemos deixar o egoísmo, certo? Nosso egoísmo, de forma tão forte, abater e nos separar daquilo que Deus nos fez nascer. Deus nos fez nascer com o propósito da gente contribuir com a palavra de Deus. Foi para isso que Deus nos fez nascer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, sendo instrumento de mudança nessa nação. Como? Primeira coisa, número 1, não concordando. Preste bem atenção, meu irmão. Você pode ser um instrumento de Deus, uma bênção para essa nação, não concordando com as imposições determinadas com base nas trevas. Ou seja, você não pode de maneira alguma aceitar o fato de que quando as trevas estão reinando, mesmo que a Bíblia diga que o mundo já é maligno, que o mundo é reinado pelo príncipe das trevas, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer, que toda desgraça, toda sorte de iniquidade, toda sorte de destruição, toda sorte de coisa ruim que acontece, certo? É produzido pelas trevas e logo pelo diabo, que é o príncipe das trevas. Então você não pode ser conivente, para você ser uma bênção para essa nação, você não pode ser conivente com as coisas das trevas. Você tem que andar contra a maré das trevas. Você tem que andar contra a maré das trevas. Primeira coisa, para você ser uma bênção, você tem que ir não concordando com as coisas das trevas e contra os poderes das trevas. Número 2, a segunda coisa que você pode ser uma bênção para essa nação. Preste bem atenção. Segunda coisa, não concordando com a postura que derruba a família. Primeira coisa, como o mundo anda,
cheio de trevas. Segunda coisa, a família. Você não pode aceitar o fato, mesmo que esteja se degradando, mesmo que esteja se destruindo a família, mesmo que a família esteja totalmente deturpada, mesmo que as trevas tenham construído uma fortaleza tão grande, certo? Um quartel tão forte que destrói famílias e pessoas. Você, meu irmão, para ser uma bênção para a nação, você não pode concordar com a deturpação que estão fazendo com a família. Você tem que bater de frente com o sistema, dizendo assim: olha, o que estão fazendo aí com a família, o que estão descaracterizando a família, o que estão fazendo contra a família, essa coisa de tirar o valor da família, eu não posso concordar, porque foge o princípio de Deus, que Deus fez o homem e a mulher, porque foge o princípio de Deus, de que Deus fez as coisas tudo corretas, inclusive a sua natureza, e é o homem que está destruindo através do aconselhamento de Satanás. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso, né? Louvado seja o nome de Jesus. Terceira coisa. A terceira coisa que você pode ser como bênção nessa nação. Terceira coisa. Não concordando ou se acomodando, como se conformando com essas imposições das trevas contra a igreja. Qualquer coisa que se levante contra a bandeira chamada igreja, você não pode mandar. Um dia desse eu estava de longe, mais vendo, ouvindo, o pessoal que estava conversando não sabia que eu era pastor. Eu estava em determinado lugar, e eu em determinado lugar estava ouvindo uma conversa de algumas 6 a 7 pessoas. E eles estavam dando gargalhada. Me lembrei do Salmo 1 que diz: não se acende a roda dos esclarecedores. É o Salmo que diz isso, né? Que a gente não deve aceitar o conselho dos outros. Lá no Salmo 1 diz que a gente não devemos aceitar ao estar havendo esclarecedor, o escárnio contra o povo de Deus, a roda dos ímpios. Nós não podemos participar disso. E aí, eu me lembro que tinha um que dizia assim: vamos ser mais ganhado. E inclusive era um crente, o mais ganhado era um crente, fazendo piada da própria igreja dele. Você vê como uma coisa está violenta, é porque às vezes a gente precisa dizer a coisa para você que está no conselho. Eu não sei que coisa é essa, que quando nós estamos dentro da igreja, parece que a gente esquece do lá fora. É violento. Não deixe isso acontecer, não. Você tem que andar com os olhos bem abertos mesmo. Não caia na ingenuidade. Satanás quer que você caia na ingenuidade espiritual e ache que é uma maravilha. Parece não, meu irmão. Deus está nesse encantamento. Satanás tem sido sacerdotes que encantam mesmo. A pessoa às vezes se deixa. Aí eu só escutando a conversa, eu aqui, né? Teve um momento que a igreja vai fazer isso.
Deus por isso, você não é assim. Tenho certeza. Dentro de como ser uma bênção para a nação, veio a segunda coisa, segundo ponto aqui. Nós podemos ser uma bênção para a nação, meus irmãos, sendo um instrumento, uma instrumentalidade de bênção como anunciadores do Evangelho. Nós, eu e você, podemos ser um instrumento de Deus para essa nação, anunciando o Evangelho, não é anunciando religião. Religião existe mais, e religioso também. Eu falo para você com propriedade porque é onde eu estou em Juazeiro do Norte, decidindo a religiosidade e moral. Eu só dizendo aqui, eu estou no caldeirão, o mesmo meio. Então lá respira e transpira religiosidade. Religiosidade mesmo, na veia, no suor. Eu quero dizer para você o seguinte: Deus quer que nós sejamos uma bênção para a nossa nação, mas Deus não quer que a gente seja um instrumento de religiosidade, mas um instrumento do Evangelho. E como é esse negócio? Nós precisamos saber disso. Como é esse negócio? Primeira coisa, como instrumento de comportamento de Cristo. Vou repetir aqui para você. Deus quer que a gente seja uma bênção para essa nação, levando o Evangelho para as pessoas com um comportamento de Cristo. Ou seja, a partir do momento que eu e você lemos o Evangelho, lemos a biografia de Cristo, lemos o seu comportamento, observamos suas ações, suas palavras, visualizamos quem Ele é, Deus quer que a gente procure o máximo possível se comportar como Jesus se comportou. Amém. Glória a Deus. Será que não está faltando isso? Não, observe. Se você olhar nas religiões, eu vou incluir até os evangélicos. As pessoas dão até a vida pela religião. Mas isso é um equívoco. É um equívoco. Nós temos que dar a vida por Cristo. Por Cristo. Nós temos que nos apegar a Cristo e nos comportar a Cristo. Pode qualquer religião se corromper e virar uma sinagoga de Satanás, como diz lá em Apocalipse. Qualquer religião. Ela pode se transformar numa sinagoga do diabo. Mas acredite numa coisa, você que é templo e morada do Espírito Santo, não. Você que atenta ao comportamento de Jesus Cristo, não. Porque você é um instrumento de levar o Evangelho. Para você levar o Evangelho de Cristo, você precisa atentar para o comportamento de Cristo, porque Cristo é o próprio Evangelho vivo de Deus. Você está entendendo? O próprio Evangelho de Cristo. Como é que eu faço isso? Aí você vai ver o comportamento de Cristo. Como Jesus agiu com a adúltera, como Jesus agiu com a prostituta, como Jesus agiu com o cego, como Jesus agiu com o mendigo, como Jesus agiu com os leprosos, como Jesus agiu com um religioso, como Jesus agiu com o cidadão, como Jesus agiu com o oficial romano, como Jesus agiu. Devo eu agir. Amém? Olha para a pessoa que está ensinando porque ela não burra. Assim como Jesus se comportou e fez, só você também. Em nome de Jesus. Segunda coisa, vamos ser uma bênção para a nação, sendo um instrumento de bênção, anunciando o Evangelho. Segunda coisa, como instrumento de vida, ou seja, de santidade para ser bênção. Nosso Deus! Vou dizer uma coisa, eu estou com vergonha de mim, eu estou com vergonha dos outros, pelos outros. Nós estamos vendo um câncer que está acometendo a igreja, uma destruição terrível do mundo está entrando na igreja, instalando na igreja, entendeu? E as pessoas já estão entendendo santidade como uma coisa banal. Santidade já não existe mais. Estão fazendo até piada de santidade. Quem busca a santidade é uma piada hoje para a sociedade em si, cheio de igreja. Antigamente, quem é crente há uns 30 anos aí, sabe muito bem que há 30 anos atrás, um crente era visto na sociedade como alguém correto, honesto e pagador dos seus compromissos. Você hoje vai em algumas concessionárias, me desculpe, meu irmão, mas eu tenho que mexer com aqui. Você
vai a algumas concessionárias, se você vê, diz o pessoal ímpio da própria concessionária, diz assim: rapaz, o meu irmão trabalhava em concessionária, hoje ele é vendedor da Volvo. O meu irmão disse que quando trabalhava vendendo carro, ele disse que não vendia crédito. Aí eu disse para ele: por que você não vende crédito? Aí ele disse assim: porque é simples. Senhor, se eu botar aqui para você, mandar para você por e-mail, o humanista tem 500 créditos aqui que não pagam as parcelas dos carros. Naquela empresa. Você imagina isso? Estou falando assim, apenas um pozinho de uma coisa da santidade. Estou falando só um pozinho. Essa questão do liberalismo que está entrando dentro da igreja, que as pessoas podem beber, se embriagar, virar o álcool e achar que isso é normal. Entendeu? Essa questão da prostituição, tudo isso e mais, e esse pacote todo satânico que tem acometido a igreja e as pessoas que a gente levou para ser uma bênção, nós temos que ser um instrumento de Deus para anunciar e dizer para essas pessoas que elas estão equivocadas, porque elas não sobem nem para o céu com aquele comportamento que ela está tendo. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Jesus disse uma vez para os discípulos que estavam lá com ele: ele disse, agora vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Meu irmão, a palavra de Deus higieniza a nossa alma. A partir do momento que você está recebendo uma palavra que não está trazendo limpeza no seu coração, na sua alma, você pula fora desse negócio que isso não é de Deus. Essa palavra assim meio maquiada, meio camuflada que estão pregando por aí, que você pode ter uma vida com Jesus, mas você pode fazer o que você quiser, que você é dono de si, que ninguém manda em você. Eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite, que é um equívoco muito grande, que a partir do momento que você é de Deus, você é propriedade da Bíblia, propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, você já não se pertence a si mesmo mais, você não é seu. Quem disse isso a você está mentindo, e se você estiver crendo nisso, isso é mentira também. E a Bíblia diz em João 8,44 que o pai da mentira é o diabo. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Há um engano que está cometendo a igreja em dizer que você é dono de si, pode fazer o que quiser. Mentira! Se você é de Cristo, você não tem mais identidade própria. Sua identidade é de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. E olha, acrescente, melhor cuidar do que de Deus não existe. Não existe. Sabe por quê? Porque eu digo para você que aqui eu acredito posso dar uns 10 a 8 passos onde eu sou grandão, certo? Mas eu não consigo dar um passo daqui para aquela porta se Deus não me levar. Então como é que eu posso dizer que eu sou dono do meu nariz e de mim mesmo? O ar que eu respiro, não sou eu que produzo, é Deus que me dá. A água que eu bebo, não sou eu que produzo, é Deus que me dá. Como é que eu posso eu mesmo cuidar de mim, ser dono de mim mesmo? Uma vez que entreguei a minha vida a Jesus. Você não se pertence mais ao tempo para você. Você deve ler o mal de Deus, você deve ler a palavra de Deus para que você faça a vontade de Deus. Terceira coisa que ele disse para você uma vez, o instrumento do Evangelho, terceira coisa, como instrumento de militância da bandeira de Cristo na sociedade. A gente viveu aí, nos tempos atrás aí, um monte de protesto político, as pessoas tudo protestando por demais. Às vezes vai abrir, vamos para a rua, né? Lá. E eu, como instrumento do Evangelho, eu tenho que ir para a rua, protestar a palavra, dizer para as pessoas que elas estão enfrentando o mal e a consequência do inferno. O inferno não é um encantamento, não. O inferno é uma história da carochinha, não existe. Porque seria muito injusto da parte de Deus deixar a pessoa fazer o que quer, matar, roubar, destruir, acabar com o casamento, sem fazer nada. Depois da vida, quando toca a bola, não é justo, não.
é Cristo. Qualquer um de vocês aqui cheio do Espírito Santo pode falar até melhor do que eu, dizer coisas até que muito maiores, mas eu estou falando coisas aqui que Deus colocou no meu coração. A partir do momento que eu olhei o texto de Isaías, eu percebi a alma e o espírito do profeta que ele quis dizer. Eu discerni o que é que o profeta quis dizer e é bem atual. Você pode ler nossos livros do mundo, como eu já li vários livros. Muitos livros, olha, não sei nem qual mais eu li, não sei mais não. Já comprei livro repetido porque pensava que não tinha biblioteca, eu já tinha livro. Eu tive que dar o livro. Já li demais. Aí o que acontece? Todos os livros que são feitos, eles saem embora. A Bíblia, por qualquer século, em qualquer geração, em qualquer milênio, em qualquer sociedade, ela tem uma mensagem que não fica desatualizada. Você sabia disso? É uma mensagem espiritual que não sai de moda. Você pode colocar, pode queimar todas as Bíblias, certo? Como uma vez na Segunda Guerra fizeram, na Praça da Alemanha, queimaram todas as Bíblias naquele contexto, mas a mensagem de Deus continuou e não pode parar, porque é uma mensagem espiritual. Tudo se renova no contexto do conhecimento e da literatura, mas no contexto da literatura de Deus se renova espiritualmente e não sai de moda. Louvado seja o nome do Senhor. Essa sociedade precisa da sua militância. Precisa que você seja uma instrumentalidade. Precisa que você coloque o dedo. Que você esteja à margem da sociedade. Você sabia disso? Sabia disso? Deus quer marginais que estejam à margem da sociedade, que estejam apontando e dizendo assim: está errado. João Batista, está errado. Se arrependa, se converta dos seus maus caminhos, vocês estão errados. Não é fanatismo não, é a verdade. É a verdade. Uma certa vez lá em Juazeiro do Norte, eu estava lá debaixo da estátua. O Fred se lembrava, viu, Fred? Viu o tamanho? Viu o tamanho dele? Grande, né? Nossa. Ali embaixo eu botei um chapéuzão parecendo de mexicano. Entendeu? A lapa de chapéu desse tamanho, assim, parece carro de sol lá, é escaldante mesmo. É escaldante mesmo, principalmente em novembro, agora, que tem a Romaria dos Finados. Junta o calor do povo com o calor que tem no Cariri, aí dá aquele negócio assim que se você não estiver bebendo água e não tiver em Deus, você cai desmaiado. Aí botou um chapéu de mexicano assim, aí tava eu. Você não acredita, eu era meio louco, irmão. Você não acredita. Eu subi em cima de uma cadeira e comecei a gritar no meio daquele povo, debaixo dessa estátua. O padre veio e disse, aí falou no ouvido, porque aquele rapaz sempre parado, eu posso falar com isso agora. Mas essas loucuras. Então Deus ele está precisando de gente que bote o dedo e denuncie assim, dizendo, olha, está errado esse negócio. Porque se as pessoas têm capacidade de ir para a rua para botar o dedo contra a corrupção, por que a gente não pode botar o dedo contra o pecado e contra as obras das trevas que está acontecendo aí? Por que não? Por que não? Devemos, em nome de Jesus, fazer isso. Em nome de Jesus, nós devemos sair daqui com um protesto santo. Um protesto puro, um protesto do Evangelho, onde diz assim, olha, eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para você. Você está vivendo nesse mundo aí das drogas? Deus, Ele tem uma nova vida para você. A sua família que está destruída, Deus restaura a sua família. Você está perdido nessa vida que você tem, está querendo suicidar-se? Quero dizer para você, Deus tem uma mensagem para você. Ele tem a vida eterna, você tem morte, mas Deus tem vida para você. Irmão, anuncie o Evangelho. Certa vez uma senhora dentro lá, de uma capela de lá da igreja, estava rezando a uma imagem. Aí eu cheguei lá, uma senhorinha do Piauí, uma romeira. Cheguei do lado dela e acompanhei aquela oração. E ela, meu Deus, me ajuda, isso. Chama pelo santo, daquele cruzado, todo mundo falando, e ela falando, e eu até olhando para ela. Aí quando ela abriu os olhos, ela disse, boa tarde, senhora, tudo bem? Ela disse, tudo bem, meu filho. Eu disse, que maravilha. Então o negócio está dizendo assim, a senhora acredita que essa imagem aqui está falando alguma coisa para a senhora? Assim, cara duas. Aí ela,
Ô meu filho, eu estou tão aperreado do meu juízo que eu sei que não está não. Tenho certeza que não está não. Eu disse, pronto, tem um negócio aqui, mas só você está aqui, a gente vai estar aqui. Isso daqui, vamos conversar um pouquinho. Aí comecei a dizer para ela, você sabia que tem um Deus que fala com a senhora? Eu sei, meu filho, não é o que criou os céus e a terra. Você acertou na música. Você vai explicar mais. Só está entendendo? Esse Deus está vivo. É, meu filho, ressuscitou. Foi fogo. Ressuscitou, você ressuscitou, você não precisa de um milagre. Ressuscitou, é só entender. Entendi, meu filho. Entendi. Aí comecei a falar e falei, de Adão até Jesus. Bem resumidamente. Aí disse, tá faltando o que para a senhora agora entregar a sua vida? Nada, meu filho. Eu disse, agora eu quero mostrar para a senhora o seguinte. A senhora sabe o que é que Deus diz sobre essas imagens? Aí mostrei o Salmo 115. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Pé tem, mas não anda. Você está vendo o quadro desse negócio? Isso com a Bíblia católica, naquela de São Paulo. Eu tenho uma escuda, né? Ela para Maria maravilhosa. Eu botei uma cruz assim, na capa, sabe? Tem uma cruz assim, até para o Romero dizer assim, não, isso aí é, né? Aí, botei assim, aí ela, pois, eu estou todo errado, né? Disse, a senhora aceitou pela segunda vez. Está toda errada a senhora. E agora? Disse assim, meu filho, esse rosário não quer mais não. Foi bola de rosário. Eu me lembro, foi bola de rosário no chão da igreja lá. Eu disse, pelo amor de Deus, tomara que ninguém veja, vamos lá para fora. Aí comecei a orar por ela, né? Se a senhora vai fazer oração, assim, fiz a oração. Ela aceita Jesus. Nunca mais na minha vida eu fiz nesse lugar. Nunca mais na minha vida eu vou estar me dando um negócio desse. E outra coisa, chegar na minha casa, eu vou dizer para todo mundo. Mesmo pode ficar com raiva de mim, pode me deserdar, pode fazer o que quiser. Pode dar em mim, pode me matar, mas não quer isso. O negócio que não fala, que não ouve, não quer me dizendo. E ninguém diz. Pela terceira vez a senhora. A senhora é um show. Porque a senhora vai levar todo mundo essa mensagem. Pois faça isso. Não sei o que aconteceu com ela. Creio, eu, particularmente, que ela encheu a casa dela com essa mensagem. Jesus. Então nós temos que ser mentalidade do anúncio do Evangelho às pessoas. Sabe? No comportamento, na vida, na militância. Nós temos que fazer esse negócio funcionar, meu irmão. Temos que sair do comunismo, fazer alguma coisa. Talvez a gente faça algo que não está funcionando, mas às vezes o feijão com arroz funciona mais. O negócio é o seguinte: se a coisa não está funcionando direito, vai orar a Deus e procurar dentro de Deus o que está acontecendo correto, para você pegar o fio da meada e nunca mais você vai errar. Talvez seja isso. Mas Deus quer pensar. Terceira e última coisa para você não ficar com raiva de mim, vou dizer assim, nunca mais é. Se não prega demais, então tá bom. Terceira coisa, dentro do reino, vamos ser uma bênção para a estimação. Certo? Terceira coisa, sempre como o amor de Deus que exala este perfume de Cristo. O apóstolo Paulo ele disse assim, Jesus é um bom perfume. Vocês são um bom perfume. A gente usa muitos perfumes, quem não gosta de uma fragrância, nós temos Jesus como uma fragrância de Deus. Onde nós vamos passando, onde nós passarmos, devemos exalar, contagiar as pessoas com a fragrância de Deus. Então, dentro disso, nós devemos exalar o amor sem hipocrisia. Não basta apenas a gente dizer que ama as pessoas. Mas a gente tem que ter um comportamento de amor e não só dizer, mas falar e se preocupar. Porque amor é se preocupar com o que está perdido. Isso é perfumar as pessoas. Isso é exalar o cheiro de Jesus.
filmes de zumbis. Eu tive aí, você viu, vai passar qualquer vídeo sobre a Cracolândia. Eu tive lá na Cristolândia, quando era missionário, eu estive lá fazendo promoção missionária em São Paulo. Eu falei nas igrejas de Itaquera e nas igrejas de Osasco. E aí, nós fiquei na primeira igreja batista de São Paulo, hospedado lá, até que a agenda de fazer promoção missionária. E na primeira igreja batista de São Paulo, lá a Cracolândia e a Cristolândia, é só você atravessar uma rua. E aí nós íamos lá dar uma ajuda, apoio ao pastor lá. Ou enquanto nós estávamos lá. Meu irmão, teve um dia que ele pegou a gente, estava fazendo promoção missionária, pegou a gente até o lugar da Cracolândia, até o foco. É o foco. É uma praça toda quebrada, só um quadro que está embaixo do governo. Uma praça toda quebrada, cheia de gente usando crack. Eu fui com aquela equipe que eles vão lá para oferecer banho de graça, roupa nova e limpa e comida de graça. Acredita que teve gente que a gente disse assim, olha, vai ter dando cardápio. E eles lá no meio da rua, parecendo os zumbis. Então vai ter salsicha, macarrão, uma verdura, só que doce, que nada! Ali tem um lugar ali que eu vou que é melhor que essa porcaria aí do centro. Você vê um quadro que dá trabalho lá na Cracolândia pro pessoal da Cristolândia, né? O negócio é sério. Já tem outros que chegavam assim, os olhos bem piscavam. Pastor, me dá uma mão aí, pastor, me tira dessa vida. Mulheres que se prostituem por um pedaço de pedra de crack. Tinha nesse contexto, todo quebrado, tinha um quartinho assim, eu só via as mulheres subindo para ter relações com um pedaço de pedra de crack. São o mais baixo nível de miséria, tanto humana como satânica. Até onde Satanás leva a pessoa a esse estado de ser tapete onde ele pisa e limpa os pés sobre ele. É desse jeitinho que eu estou me dizendo. Meu irmão, na hora que eu olhei aquilo ali, eu senti o coração de Deus. Você sabe o que é você sentir o coração de Deus? Eu sou muito fácil de chorar, mas naquela hora eu não aguentei não. Eu deu uma dor na minha alma, no meu coração, minha garganta deu um nó e eu chorei feito uma criança com aquele quadro miserável. Ali realmente eu vi, olha o que aí Deus disse assim, no meu coração e na minha mente, olha o que é que o diabo faz com as pessoas. Crianças, tem algumas lindas princesinhas aqui. Crianças andando com a mãe e com o pai, com dois zumbis, para cima e para baixo da cachaça, sentindo aquele cheiro de crack, aquele cheiro de minhaca, de grude, porque eles são todos sujos, infelizmente. Que terrível, meu irmão! Que terrível! Nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Aquele quadro de destruição daquela praça ali era a alma deles. A alma deles que estava daquele jeito, toda destruída. Também aquilo ali é a igreja que é negligente, meu irmão. A igreja que é negligente, que não faz nada, e ela está toda destruída e achando que está tudo bem, bonita por fora, mas feia por dentro. Igreja que não ama as pessoas, que não ama o próximo, que não está preocupado com o perdido. Eu digo para você, essa igreja tem outro perfume, é o religioso, mas não de Cristo, porque quando nós temos o perfume de Cristo, nós nos preocupamos em levar esse cheiro bom para as pessoas. Nós nos preocupamos em ser uma bênção para essa nação. Nós nos preocupamos em ser o melhor e ser bênção para a nação, meu irmão. É pessoas que convivem com a gente, é pessoas que a gente vê e a gente não pode ser apáticos a essas pessoas. Meu irmão, pense bem aí as suas convicções. Pense agora o que você está sendo porque você não nasceu irmão. Você já se perguntou para quem nasceu? Eu quero dizer, uma das coisas para quem você nasceu, além de você ser um grande advogado, engenheiro, seja lá o que for, principalmente, Deus fez você nascer para você ser um instrumento de Deus. Você sabia disso? Feche seus olhos na sua cabeça em nome de Jesus. E vamos orar. Vamos orar. Em nome de Jesus. Pai querido e amado Deus,
Eu te rogo nesse momento, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando esse povo, mas eu não te peço apenas uma bênção material, eu não te peço apenas uma bênção, meu Deus, na área da emoção, não, consertando, não. Peço que o Senhor esteja abençoando eles, de forma que eles realmente sejam instrumentalidade tua nessa sociedade perdida e caminhando a passos largos para a sua perdição eterna. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor use cada um como um frasco de perfume do Evangelho. Eu te peço, meu Deus, que use cada um como lâmpadas para iluminar, como vagalumes que traz luz para a sociedade de trevas. Eu te peço, meu Pai eterno, em nome de Jesus, que incomode esse povo, para que faça muito mais, para que dê muito mais de si. Meu Pai eterno, em nome de Jesus, abençoe esse povo. Multiplica esse povo com essa agência de ser o do Evangelho, com esse DNA da verdade do Evangelho. O Evangelho que não se curva para o falso Evangelho. O Evangelho que se curva diante de Cristo e faz a sua vontade. Em nome de Jesus eu te peço. Toca nesses corações e abençoa essas vidas. Aí de olhos fechados. Em nome de Jesus. Eu quero fazer aqui alguns apelos a você. Apelos sérios. Você que está aqui e quer se compromissar com missões, quer aqui mesmo, na sua Sião, na sua Jerusalém, no seu povo, você quer hoje dizer assim: eu quero, em nome do Senhor Jesus, em obediência à sua palavra, eu quero ser um instrumento de Deus para exalar o perfume de Cristo das sociedades. Se você quer a nossa mão, eu quero orar por você. Amém. 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 Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu gostaria que você viesse aqui na frente, que eu quero orar por você. Continue de olhos fechados, porque eu tenho um segundo apelo para fazer para você. Eu tenho um segundo apelo para você. Olha quantas pessoas Deus hoje vai. Como se o céu hoje está se alegrando, não porque eles são salvos, mas porque eles estão disponíveis a fazer a palavra de Deus acontecer na sociedade. Sei que isso é consciente, porque vocês entenderam a responsabilidade. O segundo apelo que eu faço é para você. Você que não tem Jesus ainda na sua vida, você pensa que tem, mas você não tem. Você não tem Jesus ainda e precisa de ter Jesus na sua vida para que você salve a sua alma seja salva e para que você seja um agente de salvação. Levante a sua mão se você tem e quer esse compromisso, quer entregar sua vida a Jesus. Há alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Cristo? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Não fique com vergonha, porque Jesus não teve vergonha de você quando ele morreu na cruz. Jesus não se envergonhou de você entregar sem amor. Existe alguém que quer entregar sua vida a Cristo nessa noite? Hoje, se arrependa da vida que não leva. E hoje, entregue sua vida a Jesus, que Ele vai restaurar você. Alguém que quer entregar sua vida a Jesus nessa noite? Alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Alguém? Não? Amém. Deus lhe deu outra oportunidade. Enquanto você vive, Deus lhe deu outra oportunidade, viu? Para você que está com algum problema, não sei, familiar, algum problema, sabe, pessoal, se você quiser vir aqui, eu quero orar também com você. Alguém, se quiser vir aqui, eu quero orar com você. Está precisando que Deus lhe ajude, está precisando que Deus lhe abençoe, está precisando que Deus lhe haja naquela área que você não está conseguindo, não tem força. Eu quero orar com você. Alguém essa noite, levanta sua mão e vem aqui à frente que eu quero orar com você. Alguém? Não? Então vamos orar todos juntos aqui, em nome de Jesus. Pai amado e Pai querido, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu filho amado, eu apresento, Senhor, não porque eu seja alguma coisa no sentido sacerdotal, sumo sacerdote, não, Deus. Eu apresento essas pessoas porque essas pessoas, meu Deus, já são tuas, mas apresento elas em especial porque elas se colocaram aqui na tua presença para serem teus instrumentos da verdade nessa sociedade e nesse bairro. Em nome de Jesus, abençoa cada um, porque o Senhor conhece cada um, principalmente quantos fios de cabelo tem cada um.
o Senhor conhece. Então abençoe cada um, use cada um deles com a sua capacidade, use essa equipe, meu Deus, para que forme mais equipes, para que a equipe cresça mais e se multiplique mais. Em nome de Jesus eu te peço, capacita eles, Espírito Santo, e dá, meu Deus, a eles filhos na fé, para que eles possam, meu Deus, cada vez mais acrescentar ao teu céu pessoas salvas em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e até mais, meus irmãos.